Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellitt e estou aqui para comentar sobre mais um episódio da nossa série querida, fazendo a revisão junto com vocês sobre Six Feet Under. Antes de eu começar, eu quero aproveitar para deixar uns avisos rapidinho, tá? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui comigo, né? Fazendo essa revisão. E também agradecer a quem nos apoia, né? Muito obrigada, você que está nos apoiando. Agora a gente teve uma atualização nos nossos apoios, porque o Padrim, que é uma plataforma que nós usávamos há muitos anos, ela informou que vai ser desativada. Então, se você quer nos ajudar, e eu sei que você quer, né? Se quer que eu consiga falar sobre toda a série A Sete Palmos, você, por favor, lembre-se de nos apoiar no Apoia-se, né? Ou no Apoia-se, porque a gente já tem uma meta lá devido a uma peça de computador que ainda falta, né? Então nós deixamos aberto lá uma meta lá mensal, né? Você pode apoiar, a gente sempre pede para a pessoa apoiar acima de R$10, porque a plataforma pega um certo valor. Ou então, a gente é muito grato a quem faz isso também, mandar um Pix pra gente. Nosso Pix é bem fácil, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix que vai para nossa conta da Caixa Econômica Federal e é onde nós recebemos o dinheiro para pagar o site, comprar peças, resolver problemas. Recentemente nós compramos algumas peças para as nossas lives de quarta-feira, né, que nós fazemos aqui no canal. Então não deixe de nos acompanhar e principalmente não deixe de nos apoiar. E claro, muito obrigada a você que acompanha e nos apoia, tá bom? Well. Prodigal return. This is what you've been running away from your whole life, Buggyball. Scared the crap out of you. Como você está vendo aqui, eu vou colocar novamente vídeo do nosso falecido, né? Do episódio, dessa vez humor ácido, né? Pode-se dizer assim, né? E dá uma certa tensão quando a gente assiste novamente, né? Afinal, você sabe agora, quem já acompanha há muitos anos, conhece a série, sabe que sempre começa com uma morte, né? Então, quando nós vemos aqui o falecido da vez, que é o Thomas Romano, ele está ali trabalhando numa padaria em grande escala, né? Ele está ali fazendo a limpeza de uma batedeira de massa. E ele está ali com um ajudante que parece ser uma pessoa que está bem recentemente, entrou há pouco tempo. E a pessoa está falando para ele, o jovem, poxa, você tem que realmente entrar para limpar, né? Não dá para jogar porque ele fala que dá insetos, né, e tal, baratas, e pode gerar um processo. E aí ele fala assim, não pode, vai ter que de qualquer maneira entrar para limpar, né? E ele tá ali demonstrando, né? Só que, cara, você tá assistindo, dá um nervoso isso, eu falo, vai acontecer alguma coisa. Espero que não seja isso, e né? O pobre do Thomas Romano está lá limpando, demonstrando como é que se limpa as pás pro ajudante ali. E o cara tropeça no balde, aperta o botão, né? E começa a bater as pás. E claro, não é mostrado para o espectador, mas você escuta os gritos dele, né? Então já aparece ali o nome dele, né? A data de nascimento e a data de falecimento. Então esse é um episódio aqui sobre, claro, coisas da família Fisher, né? A saga da família Fisher. Os dramas, né, e as coisas também um tanto cômicas que vão acontecendo, né? Afinal, o nome do episódio é O Pé, né? The Foot. No Brasil saiu como Não Dá Pé. Eu achei o nome muito feio. Ou uma piada também talvez tenha a ver. Todos os preparativos fornecidos pela Croner, com uma pequena ajuda da Fisher e Filhos. Nós queríamos comprar sua funerária há um tempo. Seu pai era um bom homem, mas não sabia dirigir um negócio. Bom, meu pai nunca fez isso por dinheiro. Acho que ele se preocupava em ajudar. Ajudar as pessoas. Acho que devia ter ido para a Cruz Vermelha. Nazista ganancioso. Pesado, hein? Mas é isso que acontece nesse episódio. E esse momento aqui é um momento onde o Nate resolve ficar. Mas vamos lá, vamos contar aqui os detalhes do episódio, que é um episódio que eu considero muito bom, tá? E tem uma cena sensacional, simplesmente sensacional, né? Como eu falei,
morre então esse personagem aí, que é o Thomas Romano. E é claro, agora a gente vai voltar para a história aqui dos Fisher, mostrando o Nate com a Brenda, né? A Brenda tá ali fazendo um amor meio tântrico, né? Meio ela tá usando umas técnicas e tal, eles estão ali no momento de romance, né? E claro, eles têm uma dinâmica que às vezes é meio complexa, né? Porque a Brenda gosta de fazer uma certa análise, deve ser devido até à própria criação dela, né? Lembrando que os pais dela são os dois psicólogos, né? Psiquiatras. Então eles estão ali naquela dinâmica da relação, que isso daí futuramente vai ser uma coisa, para quem conhece a série, meio problemática, porque o que começa com essa provocação, mais adiante vai ser uma tensão entre os dois, que vai levar a diversos, né, desfechos dentro da relação. Então aqui você tem o Nate e depois, né, você vai ter logo em seguida a questão da Ruth também. A Ruth está conversando com o David, está reclamando ali da questão do negócio, ela está meio desapontada com ele porque está desabafando com a mãe. Ela fala, você está se preocupando com isso, mas você sequer colocou água no pote de sucrilhos, né, algo do gênero, e tá tudo duro, eu tô tentando retirar que não consigo, né. Nesse meandro aqui chega então na mesa o Nate, né, que já voltou para casa e fala assim com a mãe e com o irmão, fala, bom dia, né. A mãe pergunta, e aí, onde é que você estava? Foi boa a corrida, né? E ele responde assim, olha, a corrida não, porque eu estava na casa da Brenda. E o David muito recalcado de si mesmo, né? Isso é até divertido, eles têm uma dinâmica de muita atenção nos dois irmãos, né? Fala, ninguém quer saber da sua vida, ninguém se importa onde você estava, né? E tal, você não precisa ficar falando, né? Então o Nate até, o certo é a gente ficar então reprimindo tudo, escondendo tudo. E ali então, nesse momento, eu acho que vem uma das cenas que é muito referenciada até como uma das cenas mais legais, né, da série. Claro que a série é repleta de cenas maravilhosas, mas aí vai chegar então a irmã mais nova, a Claire. E quando ela desce com um sorriso no rosto. Vamos recordar que ela estava tendo com o Gabe ali no episódio anterior um momento de amor, de sexo e tal, que envolve até ele pede para ela chupar o dedo do pé dele e ela dá risada, mas pelo jeito fez, né? E ela aparece na cozinha sorridente, dá bom dia, e aí pergunta, tudo bem, que foi, né? Você tá tão contente? Ela fala, não, tá tudo bem. E aí me vem uma cena musical, né? Vamos lembrar aqui que a atriz Lauren Ambrose, ela é muito talentosa e ela é maravilhosa, porque ela canta muito bem, né? Tanto que se você procurar sobre ela, sobre a atriz, ela participa de musicais, sabe? Então ela tem realmente uma capacidade vocal muito boa. Eu gosto muito, eu acho ela uma atriz que nem o pessoal chama, né? Antigamente os atores, as atrizes, eles meio que eram obrigados a saber dançar, saber cantar, saber atuar, fazer tudo. E eu acho que a Lauren Ambrose é uma atriz muito boa, né? Aí ela tá muito contente, ela se imagina ali no momento estando muito apaixonada e feliz. A mãe fica questionando ela, a questão que ela tá comendo muito bem, estava com fome e tal. Agora, o que é isso? A mãe pergunta a ela. Agora vamos ter que resolver questões de bulimia, você tá com bulimia? E ela se vira pra mãe, você quer ter alguém, uma filha com problemas, né, alimentares, não é possível, né? Então, essa é a dinâmica da família, que é uma dinâmica de tensão, né? Matinal, com toda certeza. E é claro, aqui essa questão toda da Claire vai ser o mote, vamos colocar, do episódio, porque vai rolar uma frustração e uma raiva muito grande, né? Porque a Claire, quando ela vai chegar na escola depois, ela fica tentando ligar pro Gabe, né? Falar, poxa, cadê você, né? Tô tentando te ligar, você não atende. E aí quando ela volta pro carro, né, deixou uma mensagem no celular dele, ela vê que o carro tá todo pichado, sabe, são umas pichações horrorosas, tipo, né, com palavras pesadas, tipo, vagar, né, 3 pontinhos do pé, chupadora de pé, e por aí vai, sabe, é uma violência muito grande, né, então aquilo para ela que naquele momento está apaixonada,
é muito triste, né? Porque você vê que, caramba, né? É complicado. E é importante falar também, porque eu não fiz a conclusão disso, o Nate, depois dessa reunião, que ele vai ter essa reunião, ele fala pro David, né? Fala assim, olha, eu não acho melhor nós não vendermos não, porque ele acha o cara desse consórcio de funerárias um cara muito, sabe, horroroso, assim, porque vocês escutaram, né, ele tem esse debate com o cara, fala assim, você quer ajuda, vai ajudar a Cruz Vermelha, aqui é um negócio e tal, e ele é como se fosse um processo, né, o Nate até fala com o cara lá, o que quer comprar a funerária, fala como se nós fôssemos nuggets, né, e ele acredita, e olha que vamos colocar aqui para quem conhece essa questão funerária americana, esse comércio é um comércio muito desumano, mas dá a entender que o pai dele, no meio dessa maneira de ganhar dinheiro, e muito dinheiro, porque se ganha, né, apesar que, né, eles não são ricos, né, mas aparentemente vivem muito bem, né, que o pai dele tinha uma certa humanidade nessa questão, por ser uma demanda menor, né, não é um processo quase de fábrica, né, tanto que o cara explica assim, os corpos não seriam preparados na sua funerária, vai para uma central, depois vai para sua funerária. Então você tem a ilusão que você está com um negócio familiar, intimista, só que é uma empresa por trás fazendo ali né, aquela grande esteira de cadáveres a embalsamar e cuidar, né? E o rico está ali recebendo chamadas que saberemos depois mais à frente que essas chamadas têm relação com essa empresa também. Então aqui temos então a questão do Tomás Alfredo Romano, a família dele vai aparecer, né? E a família são a mulher e 2 filhas, né? Claro que a mulher está absolutamente arrasada, né? Tá chorando, né? Tá ali na funerária ali com o David conversando e falando assim, nossa, meu marido foi cortado em 50 pedaços, né? E as filhas ali isoladas também, né? Mas aparentemente, né? Até um tanto mais consoladas do que a mãe, né? Que tá ali muito triste. Então essa coisa de o David tá lidando ali, uma das filhas pergunta, fala assim, você consegue, né? Que tem no panfleto estava escrito que tem um artista restaurador aqui, né? Então ele vai conseguir reparar e rearranjar meu pai totalmente, né? E o David fala, não responde nem que sim nem que não, porque vamos combinar, é uma coisa muito difícil, né? De você assumir que sim, né? Eles têm um rico, que é o artista restaurador deles, mas será que o rico consegue? A gente vai ver que o rico realmente é uma pessoa muito capaz, né? Então para resolver essa questão, essa demanda. Então é muito interessante e ficamos nesse pé. A princípio a questão da pessoa falecida da vez, na relação da mãe, muito triste, tal, contrato, serviços, e o David fala que tem que sair, que tem que resolver algumas coisas. Depois, antes disso, ele conversa com o rico, fala, você pode buscar o corpo ali desse senhor que faleceu? Ele fala, olha, eu não posso porque eu tô aqui já pronto, inclusive eu tô prestes a ir para um batizado, né, e tal, já tava combinado, eu te avisei, eu sou o padrinho, ele fala pro David, e poxa vida, né, caramba, o que fazer, né? Aí ele fala, chama o Nate não é o seu sócio, caramba, chama o Nate para ele resolver essa questão. E o Nate vai lá realmente, lá na recolher, né, foi levado, presumo eu, para um hospital, né? Vai recolher ali os pedaços, claro que estão todos ali num saco, né? Desse senhor, né? E quando ele tá lá com o funcionário, né, que tá ajudando ele a colocar dentro do furgão para poder levar para a funerária, o cara tá conversando com o Nate, falando assim, olha, você faleceu, né? O senhor aí Fisher, né? Você o conhecia? E o Nate diz que não, né? E eu fico até com a impressão que ele fala que não, meio pra também deixar o cara falar. E o cara fala, se eu fosse você, um conselho de amigo, se afasta desse emprego, vai arrumar uma outra coisa, né? Essa cena, ela é imediatamente anterior à reunião que ele tem com o cara que quer comprar a funerária, né? Ele tá concentrado em fazer isso, né, de vender mesmo. Depois, quando ele vê como é que é o processo, né, como é que eles tratam a questão da morte, né, que é uma coisa muito industrializada, né, rápida, né,
ele muda até porque ele tem essas visões de ele ver o pai dele escutando essas coisas, né? O pai, como se o pai dele estivesse ali escutando, pô, esse cara é um, né? O comportamento é um comportamento nazi, né? O que importa, né? Quer ajudar, chame a Cruz Vermelha. Como a gente sabe aqui, o Nate depois muda de ideia, conversa com o irmão, que fala assim, poxa vida, né? Então, e esse episódio também tem umas coisas interessantes antes do Nate revelar pro irmão que ele vai com o namorado, né, o Keith, numa loja de luminárias, né? E é mó legal porque eles têm uma questão de decoração, eles têm uma decoração muito específica. Eles querem uma luminária, o Keith fala, que é como se fosse uma daquelas luminárias de restaurantes e chega aquele estranho desconhecido, né? E tal, e tem todo um romance, né? E fala, não quero aquela que tem muito rococó, eu quero aquela outra ali. Aí o David sugere uma outra, fala assim, olha, essa daí eu imaginaria a Greta Garbo parada abaixo dela. Então é legal, né, essa questão de decoração, que é bom quando a pessoa tem recursos, né, para poder ir construindo uma decoração e colocando a sua personalidade na casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer isso, se quiser eu fico muito mais garimpando, na verdade, nos brechós, coisas que eu acho legais, sabe? Eu me amarro a fazer isso. Claro, pagando bem pouquinho, porque eu não tenho lá muita grana, né? Como eu imagino que os dois aqui tenham para poder escolher, né? Então, o episódio é essa coisa da dinâmica e tal. E quando a gente vai voltando aqui para Claire, né? Que está sendo ridicularizada ali na escola. E as pessoas são muito cruéis, né? Eu fico até pensando, esse bullying escolar. Eu tô afastada há muitos anos na escola. Na minha época, obviamente, também tinha bullying, né? E eu fico pensando, nós que quando jovens, a gente não relata esses bullying, né? A gente tem medo de sofrer mais ainda. E ela não fala nada, tá sendo ridicularizado, o carro dela foi pichado. E quando ela vê o Gabe, né? Que é o boy lixo típico, né? Fala com ele assim, poxa, as pessoas estão tirando sarro de mim, estão me chamando de porquinha chupadora de dedos do pé. E ele dá risada, sabe? Ela pergunta, você falou pra alguém? Aí ele, pensa assim, falei pra uma pessoa. Então ele falou pra uma pessoa que falou pra outra, que falou pra outra. E usaram essa vergonha, né, sexual para poder fazer ela se sentir muito mal. Obviamente a Claire fica furiosa com isso, e o que vai gerar, né, o que ela faz é uma coisa que também acaba sendo um pouco engraçada, porque a série tem esse humor ácido, né? Quando o Nate volta com o corpo do senhorzinho, que foi, né, coitado, cortado em mais de 50 partes, o Tomás, o Rico não tá lá para poder ajudar, não é? O Rico saiu e ele precisa passar o corpo, né? Tirar da maca, passar para outro local. Só que, né, o Rico até avisa, né? Cuidado aí quando tu mover, cuidado com o cheiro também, inclusive, né? Ele se embanana todo e pedaços do corpo saem do saco. E, as vísceras dele e tudo, e o Nate tá ali botando os bofes pra fora loucamente, né? O David até chega no meio, fala, que é isso? O que você tá fazendo, né? Ele fala, eu tô passando mal, eu tô tentando me envolver nas questões da família. E o Nate tá ali tentando recolocar no saco, né? Colocar as partes ali. Nesse meio tempo, quem entra lá também, no local onde eles estão fazendo tratamento do corpo, a Claire, né, que olha com um olhar muito, né, vidrado para o chão, para algum ponto de alguma coisa, né, e depois passa pelo David ali, né, nas escadas, meio que fugida, né, ele fica até meio assim, nossa, né, que ela bate nele assim, como se estivesse correndo e tal, e o David manda o Nate para fazer a poda da cerca viva da casa, né. Então, claro que o Nate não tem, e eu acho que nenhum de nós, né, temos essa vivência, e é um verdadeiro horror você ter que lidar com a pessoa morta e ainda mais a pessoa aos pedaços, não é verdade? Fica aqui uma pergunta para você que estiver escutando, né, que trabalhe que tem pessoas que trabalham, né, tem até perfis no TikTok,
de pessoas que trabalham na preparação do cadáver e tudo. Então é uma outra maneira de ver as coisas. Assim, eu também eu sinto uma certa fragilidade nessa questão. Tem até problema com ver sangue, assim, apesar de eu gostar de terror e gostar de gore, eu no ao vivo assim eu fico muito horrorizada também. Mas aqui então o Nate já comunicou à família, a mãe concordou, porque a Ruth aqui no episódio também, eu acho que é interessante como ela tá com problemas assim consigo mesma, só que ela tá retendo tudo aquilo, porque a Ruth Fisher, ela é uma pessoa muito saca, ela não consegue botar para fora, e quando ela coloca aos borbotões, não é? Então aqui ela tá recebendo na porta uma amiga que fala para ela que ela é a melhor amiga, estou aqui para te apoiar. Eu vim aqui porque eu sei que você precisa de mim. A Ruth faz aquela cara de você não sabe o que ela tá pensando, será que ela precisa mesmo? Ela tá ali separando as roupas do Nathaniel Fisher Sr., né, que é o pai, e até falando assim, nossa, como ele tem roupas, né? Como pode alguém com tão poucas roupas ter tantas roupas? Ela quer dizer, né, que a pessoa só parecia com certo tipo de roupa, só que tem tanta roupa guardada. E tá ali aquela colega dela falando pra ela, desabafa, Ruth, bota pra fora. E a Ruth fala, botar o que pra fora? Botar o que pra fora? Aí ela fala, poxa, ela olha pro colchão, e eu acho que é isso muito significativo. Ela olha pro colchão e fala, em 20 anos eu nunca virei esse colchão. E o colchão tem que ser virado parece que é de 2 em 2 meses. E eu nunca virei. Ela manda a mulher sair, né? Dá licença que eu preciso virar esse colchão. Quer me ajudar? Me ajuda a virar o colchão. E ela vira o colchão, né? E ela fica ali no meio dessa reflexão. O que ela fez da vida dela, né? Ela passou a vida dela cuidando das pessoas, cuidando do marido, né? E a Ruth mesmo, ela foi deixada de lado várias vezes. Ela se colocou ao lado. E aqui a gente também tem a Ruth, mais pra frente, ela arrumando a casa, arrumando as coisas. Tem a dinâmica dela ali de dona de casa, né? Que é muito trabalho. Mas quando ela termina, ela tenta ver uma almofada, coloca num lado, coloca no outro. Não acha uma colocação para almofada e joga no lixo. Aí ela resolve isso, a amiga já foi embora. Ela resolve e fala assim, venha pra cá, vamos sair, né? E a Ruth vai para um hipódromo, né? Onde tem as corridas de cavalo. E isso daí é uma coisa muito louca, né? Porque ela vai e tal, e quando ela tá na fila para comprar os bilhetes, ela vê um casal. E aí ele vê eles se beijando assim, e fala assim, vocês estão muito apaixonados, né? E eu acho engraçado esse recalque dela. Ela fala assim, pois é, com o tempo vocês vão parar de conversar, com o tempo vai perder a importância a opinião que um tem do outro, com o tempo sequer vocês vão querer se ver, e por aí vai, sabe? Ela joga essas frustrações, eles pedem licença, vão para outra fila, mas ela continua a falar. A amiga fala para ela, poxa, Ruth, né? Se acalme, né? E a Ruth vai ali jogar com ela, consegue ganhar. Conforme ela consegue ganhar, ela vai até começando a compartilhar coisas íntimas para essa amiga. Ela fala, eu tinha um caso, um cabeleireiro na minha igreja. E a amiga fala, não, menina, conta. Então ela tem esse negócio, tem esse momento assim de libertação, que é através do jogo, né? Quando ela tá se sentindo feliz, tem aquela sensação de quando você joga, né? Mas pra frente a gente vai saber que ela perdeu dinheiro também, né? Porque a Ruth acabou de receber uma bolada, né? Dinheiro do marido, dinheiro do seguro de vida, afinal de contas ele sofreu um acidente. Então aqui o episódio vai ter essa questão toda e a gente vai descobrir que a Claire quer se vingar do Gabe. E a maneira como ela resolveu se vingar, leva o pé para a escola e coloca no armário do Gabe. Aí você tem o Gabe ali abrindo o armário, olhando uma sacola vermelha ali, e quando abre dá um grito e se joga para trás, né? Enquanto isso, o David está ali, está com o Keith de novo, e é o David que vai receber a chamada da escola, falando assim, olha, para você vir aqui que a Claire está envolvida na colocação de um membro de uma pessoa, né? O Rico já estava lá desesperado, falando assim, pô, cadê o pé desse senhor? Porque o Rico já voltou para fazer então o reparo, né? A reconstrução do corpo ali.
cadê? E todos procuram, inclusive o David interpela o Nate e fala, pô, o que aconteceu? Foi você que tava com o corpo e você deixou cair tudo aí. Aí ele fala, não sei o que aconteceu. Ele fala, teve uma hora que caiu no chão quando estava tirando ali do hospital o saco junto com o ajudante. Mas eu não sei, procuram por tudo. A mãe até aparece e fala assim, o que vocês estão procurando? Procura embaixo da cama, costuma estar sempre embaixo da cama. E eles falam, é outra coisa, mãe, não querem contar pra ela, né? Porque o David fala pro Rico assim, olha, é num processo no mínimo de uns 8 milhões, né? Olha só que absurdo, né? Porque assim, a pessoa perde você entrega um ente querido e como assim tá faltando partes, né? Do ente querido. Então, é uma confusão, porque na escola, quando se sabe disso, a Claire tá sendo ali responsabilizada, né? Diz que o Gabe pegou o pé, né, desse senhor, porque foi isso, é o pé que ela colocou na sacola. E saiu com o carro, jogou o pé em algum lugar, e a Claire não conseguiu recolher, estava procurando também. E o David tem que ir lá para tentar resolver. E o David até fala pro Keith, nossa, o que aconteceu com os adolescentes de hoje? As pessoas antigamente na minha época faziam outras coisas, não pegar um pedaço de um ser humano, fazer uma pegadinha, né? Então é assim, né, que é a situação. E assim, uma coisa muito interessante também que a gente não pode perder de vista, que o Nate foi lá e ligou cancelando, né? Falou que não quer mais vender, ligou lá pro cara lá, que é desse conglomerado aí de funerárias, né? Que incorpora as funerárias. E o cara aparece lá quando o Nate tá podando ali aquela cerca viva e fala assim, pois é, sabe essa casa do outro lado da rua, né? Ele olha, tem uma casa ali já velha, antiga, nós compramos, ele fala pro Nate, e eu tenho intenção de em 6 meses tirar você do negócio, porque eles fazem questão de ter um lugar na frente que é especializado em crematório. Vai ter um crematório. Ou seja, pensem, né, aqui, pensa comigo, $9 mil um caixão, né? Ou $6 mil, sei lá, a gente viu no episódio anterior. A pessoa para fazer uma cremação é muito mais barato, né? Então, é claro, tá querendo tirar eles do negócio. E o Nate fica ali meio de sobreaviso e avisa o David, que fica furioso, que fala, pô, já estamos tendo problemas na cidade devido a essa empresa aí, porque o florista tá trazendo problemas, querendo cobrar muito mais caro, as pessoas que vendem os produtos para embalsamar e por aí vai, fora uma possível investigação, né, do departamento de saúde, né, que às vezes acontece, e sempre quando isso acontece a gente tem que fazer alguma alteração. Então o David está muito mais, obviamente, por dentro do que se faz, né, uma funerária, coisa que o Nate tá patinando, tá aprendendo, né. Então aqui, esse que é o ponto aqui que a gente tá, é o pé desaparecido, o Rico ali pensando o que vai fazer, a gente sabe o que aconteceu, acaba se sabendo também que a Claire tá envolvida nisso daí, e o que acontece? Quando o David fala pro Keith, o Keith fala, eu vou tentar resolver. E o Keith vai lá, o Keith é policial, né? Vai lá na escola, chama o Gabe, fala aí. A gente sabe que você sabe onde é que está o pé que desapareceu, né? O David está no carro com ele, fala, estou aqui com meu parceiro, é melhor você vir falar comigo do que com ele, que meu parceiro realmente é uma pessoa muito perigosa. Faz meio aquilo policial bom, policial mal, né? E fala, você sabe, né? Você vai falar pra mim aonde que você jogou. O Gabe primeiro debocha, depois acaba, né, pelo que eu entendi, assumindo aonde jogou. Não exatamente, esse pé vai ter que ser procurado, né? Episódio, ele é muito interessante, assim, pela dinâmica da família, porque ele meio que aprofunda questões mesmo de rancores que estão introjetados do episódio anterior, se você for parar para pensar, né? Que você já tem ali, o David tá furioso com o Nate, aí depois assume que sim, ok, vou ser advogado, depois o Nate muda de ideia, fala, não, vamos assumir o negócio da família, eu estou aqui, vamos assumir como 2 irmãos. Então essas questões todas são aprofundadas no episódio, e as coisas vão se
se potencializando, né? Porque eu acho legal o final, né? O Keith envolvido aqui, né? Aparece o Keith procurando à noite num local assim, com uma lanterna, né? Você vê que ele tá procurando, a gente sabe que ele tá procurando o pé, e ele encontra a Claire, né? Que também está procurando o pé para poder devolver. Rico já resolveu tudo ali, a gente vai saber depois o que acontece no funeral, que acaba sendo um pouco até engraçado, né, de certa maneira, né? Mas aí eles conversam, né? A Claire pergunta para ele assim: por que você gosta do meu irmão? Por que você gosta do David? E ele fala assim: o David é uma pessoa muito doce, ele é uma pessoa que tem tudo a ver comigo, ele busca em mim, encontra em mim coisas que outros homens, né, procuram de maneira diferente. Aí ela fala o quê? Um policial bonitão, gostosão e tal, que fala assim: eu fui malvado, me prenda, né? E tá, ele fala: é algo assim, né? Ele fala que ele encontra no David uma simplicidade, e ele pede pra Claire para ser mais gentil com o David, né? Que você entende que é legal isso, né? Que é uma outra perspectiva do irmão. Ela fala: eu sei que vocês são um casal, né? E é uma outra perspectiva que ela vai ter do irmão, que o irmão é uma pessoa diferente, porque sim, nós somos pessoas diferentes. Às vezes a dinâmica familiar, ela não é uma dinâmica fácil. Até porque o David em casa é uma pessoa difícil, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa conservadora mesmo nos costumes. E a Claire não, a Claire, por ser mais jovem, eles têm uma diferença de idade, então fica essa coisa de, meu irmão é muito chato, né? Ele é muito mala. E acaba tendo essa conversa interessante aqui. O Keith até fala pra Claire assim: olha, peço para você ter paciência com o David, que também ele no momento está com uma preocupação, né? A casa na frente de vocês foi comprada, aquela casa que estava abandonada, e vai virar um estilo funerária que faz mais cremações, e ele está muito preocupado. Ela fala: foi vendida para aquela empresa lá e tal. E a Claire guarda essa informação e eles não encontram o pé, né? Quando a gente volta aqui então para questão familiar, aqui é para questão profissional, porque está tendo o funeral do Tomás Romano, está ali a família, né? O pé não foi encontrado, só que ele está muito bem aparentado ali dentro, o caixão não está fechado, não é um funeral de caixão fechado, e você vê que as irmãs estão ali com a mãe, inclusive uma das irmãs, né? Porque aqueles caixões americanos são diferentes aqui dos brasileiros, que a gente é o caixão totalmente aberto. Lá são aqueles caixões que a parte de baixo das pernas é fechado, né? Só fica a parte de cima. Tem uma das filhas ali do Tomás tentando olhar os pés, né? Eles correm lá: o que a senhora tá fazendo, né? E tal, e tentam interferir para que ela não faça isso. Eu quero ver, né? Como é que tá, se vocês conseguiram remontar meu pai. Eu não posso fazer isso, esse é o momento que eu poderia fazer isso. Aí olham assim, ele está... que é uma surpresa pro David, né? Que não tinha visto o que o Rico fez, né? Um trabalho tão bem feito. Tá ali os sapatos e tal, e claro, tudo cobertinho, direitinho, mas não tá faltando nada, não tá com uma aparência de que não tem essa parte do membro, que não é nem só o pé, uma parte até relativamente grande, o pé com uma parte ali da canela, inclusive, né? Então, o David fala pro Rico: poxa, Rico, você fez um trabalho excepcional, né? E ele fala: obrigada, né? Sabe como é que eu fiz? Aí o Rico, ele conta, ele fala assim: não tinha um pernil na geladeira? Eu utilizei aquele pernil e coloquei, fiz uns enchimentos ali, usei fita adesiva e tal. E, cara, claro que o David olha para essas coisas, porque assim, essa restauração que é feita é uma coisa que é muito reposição e pintura, né, e tal. Então, as pessoas usam de tudo, todo tipo de massa e tal, e ele fez um improviso ali e tá contando. Ele inclusive fala pro David, o Nate também está lá junto, que na verdade ele não foi num batizado. Ele fala a verdade: eu fui numa entrevista justamente com essa empresa que está querendo comprar a funerária aqui, porque sim, eles estão precisando de ótimos restauradores, né? Então eles ficam meio de sobreaviso, assim, com essa informação que o Rico já estão tentando contratar o Rico, não é verdade?
E ele fez um trabalho excepcional ali, né? E o David não é um profissional nesse sentido, né? Que faça restauração, né? Ali o grande artista, na verdade, é o Rico. O David fala, meu pai pagou o seu curso, né? Para você trabalhar, o seu curso para trabalhar com esquema mortuário e tal. E meio que joga na cara, né? Esse é o David, né? E tem uma coisa que é dinâmica aqui, que é colocada, já falando um pouquinho pro final mesmo, que é essa parte final, que você vê que eles reparam, né? Fala assim, eles ficam olhando para a esposa, né? A viúva que tá sentada com as filhas ali, e ela tá balançando a cabeça, tá se balançando no banco. Você acha que essa daí é uma das trepadoras de caixão, né? E aí quando eles falam essa expressão, o David olha, né? O Rico, o Nate fala o quê? Tem isso, né? Meio assim. E cara, logo após a mulher se projeta acima do caixão, fala, eu quero ir embora com você, Tomás, eu vou embora com você, me leve junto. E claro, você imagina só a situação, se cai ali o caixão ali com esse improviso do Rico, né, e tal, e eles tiram ali ela, né. Cara, é impressionante como acaba sendo até um pouco até divertida essa questão toda, né, tem humor, né, numa série que tem questões que é pra gente refletir, questões de vida e morte e tal, e tem essa cena tão bem humorada, né. Pra finalizar aqui o episódio, aqui comentando, até pra dar as minhas impressões gerais, é claro, o pé vai aparecer, não é? Você tem ali no final, ali, duas coisas que acontecem. À noite, quando eles chegam, eles veem que tem uma casa pegando fogo, e a casa bem na frente, né? Que é justamente a casa que tinha sido comprada por aquela empresa, né? Poxa, vão todos ali olhar e, poxa vida, a Claire tá ali, pelo jeito os problemas de vocês foram resolvidos, né? E o Nate olha para trás assim e dá a entender que a Claire foi a responsável para tocar fogo nessa casa, né? É uma casa que o Nate inclusive foi lá, lembrou da infância, estava com a Brenda lá, acabam tendo um momento ali de amor, né? Naquele sofá todo cheio de pó, né? E tal, na casa e tal. Tem um momento ali antes de acontecer esse evento, né? Onde a casa pega fogo, do Nate e a Brenda. Mas aí termina com eles olhando a casa pegando fogo e também com o pé aparecendo, porque tem uma mulher passando com o cachorro chamando, e aí vem o doguinho todo fofo com aquele pezinho pendurado ali na boca. E cara, que final engraçadinho, né, pro episódio, né? Como eu sempre faço aqui no final, eu falo obituário, né? Obituário da pessoa que faleceu. Então vamos ao obituário do Tomás Alfredo Romano. Tomás Alfredo Romano, 16 de maio de 1944 a 21 de janeiro de 2001. Tomás Romano faleceu em 21 de janeiro. Ele era funcionário de longa data da empresa de pães All Natural, de Haussmann. Tommy foi membro da Liga Monday Night Men's Bowling na Southwest Bowl por 19 anos e sua equipe venceu o campeonato por 4 anos consecutivos, de 1986 a 1989. Ele deixa sua amorosa família, sua querida esposa Pauline e suas amorosas filhas Judy e Bárbara. A visitação será realizada no dia 26 de janeiro na funerária Fisher & Sons. Os serviços fúnebres privados serão realizados no sábado, às 16 horas, no cemitério Holy Cross, em Rosemead. Olha só, esse episódio foi muito interessante. Eu tenho isso de fazer a revisão, assisto os episódios aos poucos, né? Até para eu poder ir sendo surpreendida novamente, né? Então, para mim também eu não lembrava o final, esse evento do pé, essa questão da Claire visivelmente tocar fogo, né? Ela está tentando se aproximar da família e ajudar
né? É a maneira dela de lidar com os problemas que a família tá passando, né? Já que o Keith falou que o David estava ali de cabeça cheia e tal, e o Nate também todos preocupados, porque vai acabar com o negócio da família. O Nate até fala assim, poxa, pra Brenda, eu fui tentar ajudar a família não vendendo o negócio e destruir o negócio da família. Então a Brenda fala, ai, venda, né? Aliás, esse negócio da Brenda aqui, a gente vai ter o início do que a gente vai descobrir mais pra frente, uma questão que ela tem com o irmão, que é muito destrutiva e perigosa e sinistríssima, que ela recebe uma ligação, né? Ela transa com o Nate ali e fala, alguém ligando pra ela, venha pra cá agora, onde é que você tá? Eu preciso que você venha e tal. E ela falando, estou indo e tal, com aquela meio que subserviência. Você fala, ué, ela tá recebendo ligação de quem, né? E o Nate até fala, quem era? Ah, não era ninguém, preciso ir embora. Então tem aqui já nesse episódio um personagem que é bem problemático, que vai aparecer mais pra frente, que dá muito medo desse personagem, assim, que ele é muito estranho, esse irmão da Brenda. Então eu acho que é um episódio legal, assim. Tem gente que fala que assim, deu uma decaída. Eu não acho que deu uma decaída. Eu amo aquela cena que a Lauren Ambrose, né, a Claire tá cantando, aí entra a mãe dançando, entra o David. Isso é tão legal, né? Isso faz essa questão de surrealidade ficar aparecendo na série. E isso é divertido pra gente, né, que é espectador. E, poxa, eu demorei um pouquinho, né, dando aqui uma justificativa. Eu tive alguns problemas no áudio, né, até porque eu uso uma mesinha de som que começou a fazer uns barulhos estranhos. Espero que eu tenha conseguido resolver, acho que sim. Então, por isso que ficou meio até segmentado, né, eu fiz meio por blocos, né. Aqui a gravação, eu costumo fazer uma coisa direta, conversando com você. Mas eu amei o episódio, eu quero saber a tua opinião, você que está escutando aqui, o que você achou do episódio? Achei isso tão legal, gente, sabe? Sabe aquela tensão? Você sabe, né, agora que a gente assiste a revisão, que vai acontecer alguma coisa, que vai morrer uma pessoa, e você fala, não, putz, não lembrava que esse cara ia morrer nessa batedeira, né? E é bem trágico, né? Você fica até pensando o que deu pro cara que sem querer apertou o botão, né? Porque foi uma morte acidental, né? Claro que o cara que tava lá não apertou o botão por querer, mas caramba, que morte terrível, né? E eles conseguem dar leveza até numa situação que você fala, caraca, é uma coisa com direito, sei lá, jogos mortais. Mas é legal, o episódio é legal e você vê que as coisas que vão aparecer mais pra frente começam a aparecer por aqui. Esse negócio da Ruth perder dinheiro, fala que perdeu os 21 mil, né, e tal. Então ela vai viver agora na vida dela, Ruth Fisher, a mãe, essa coisa também de ser meio, eu vou fazer o que me dá na veneta, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Ela também vai acabar depois, obviamente, pagando os preços das escolhas dela, né? Que ela vai fazer coisas meio no improviso, né? Resolve fazer um curso assim, resolve trabalhar em tal coisa, se relacionar com tal figura, né? Então ela meio que tá tentando retomar o tempo perdido e já começa com isso daí, perdendo os 21 mil dólares nos jogos ali, né? De corrida de cavalo. Então, poxa vida, né? Tem muita coisa pra rolar. O episódio está sendo um pouquinho atrasado, mas olha só, até domingo, né? Deve sair um outro episódio, prometo, tá bom? Lembrando também aqui que a gente está fazendo live toda quarta-feira, então volta aqui pro nosso canal no YouTube, vem assistir a nossa live. O papo de hoje vai ser sobre Poor Things, né? Pobres Criaturas, filme maravilhoso, incrível. Então apareça aqui, se você está escutando isso no futuro, assistindo no futuro, não importa. Se inscreve no canal, tá? Porque a gente precisa da sua inscrição para o YouTube entender que a gente está aqui, que está produzindo conteúdo. Se inscreva e, por favor, se você puder, nos apoie, tá? A gente está com muito medo de, depois que esse serviço do Padrim cancelou, né, eles pegarem, estamos encerrando os serviços, a gente perder os apoiadores de lá, sabe? Então a gente precisa de, no mínimo, uns 10, 15 ou 20 apoiadores para que a gente não perca lá a nossa renda mensal, que a gente paga o site, né? O site não é barato de manter, então a gente quer manter o site, e a gente perder o site é uma coisa que pode influir da gente parar de fazer conteúdo também, que é difícil não ter, né? Porque depender de plataformas, beleza, não vamos ter site nenhum então,
né? Vamos deixar o servidor do site para lá. Aí 1 hora acontece de outros serviços que a gente faz o upload do áudio, também encerra o conteúdo. Então é assim que os podcasts aparecem, né? Então, por favor, se você puder, nos apoie e compartilhe esse vídeo e conta pra mim aqui nos comentários o que você achou desse episódio The Foots, tá? O pé, porque eu achei o máximo, adorei poder reassistir, dei risada, me emocionei, fiquei tensa, então, sabe, tem muita coisa para rolar aqui e essa revisão tá sendo ótima, tá? Com isso, eu deixo aqui um beijo, então, abraço para você, estamos juntíssimos aqui nessa revisão de A Sete Palmos e até o próximo programa. Beijoca, tchau, tchau. Well, prodigal returns.